Porque você é egoísta. Porque eu te amo. E aí, rapaz? Bom, faz isso aqui mais uma vez e agora tá gravando. Antes eu tinha esquecido de gravar o áudio. Bom, deixa o like, se inscreve, compartilha, comente, se inscreva, tá? Isso aí, cara, tudo isso aí ajuda muito o canal. Ajuda muito. Eu vou fazer bem rápido, porque esse episódio tem muita coisa pra falar, tá? E lembrando, Live Pix aqui, quem puder doar de 1 a 5 reais pra poder ajudar no queridinho do Death Stranding, ajudaria demais, tá bom? Bom, vamos falar do episódio. Mas antes, um adendo, eu queria falar uma coisa que é... Pra quem viu meu último vídeo sobre The Last of Us e viu o meu descontamento com a série, esse episódio esquece. Esse episódio esquece. Nesse episódio, deitaram, rolaram, mandaram muito. É um episódio 10 de 10. É muito bom. É incrivelmente bom. É assim, espetacular. Não tem um episódio melhor. Ele é um dos melhores das 2 temporadas. Sinceramente, ele é isso, sabe? Ele aprofunda a relação, ele aprofunda o Joel mais do que quando o Joel foi pra terapia, que é o que um monte de gente fala, um monte de merda que eu achei interessante pro Joel da série, sendo bem sincero. E assim, é incrível como esse episódio aprofundou mais o Joel do que quando o Joel foi pra terapia. Bom, e cara, como a Bella Ramsey entrega, como o Pedro Pascal entrega, como os dois entregam nesse episódio, e pra mim isso só prova que uma direção boa e de alguém que respeita e conhece os personagens faz o ator brilhar. A Bella brilhou nesse episódio inteiro. Brilharam, assim, de uma maneira superior a tudo que a gente tinha visto, tanto na primeira e quanto na segunda. Esse episódio é o que eu esperava da segunda temporada inteira. Infelizmente ficou só pro 6º episódio. Mas assim, que episódio sensacional. É assim, incrível. Ele tem muitos momentos do que é uma cópia escarrancada do jogo, né? Porque, claro, é o Neil Druckmann que tá fazendo esse episódio. Ele vai refazer o que ele fez, que deu certo. Esses flashbacks são lindos que a gente tem. Tem sim cortes neles, né? Mas o episódio ele começa de uma maneira que eu não esperava. Nós voltamos pra 1970 e pouco ali, se eu não me engano. Nós vemos Tommy e Joel jovens. Um Joel ali na casa dos 15 a 16, 17 anos, sabe? E é muito bom esse começo. Esse começo já eleva o episódio de uma maneira incrível. A gente tem aquele ator do Better Call Saul, Tony Dalton, cara, que ator excelente. Esse cara é muito foda. Esse cara é excepcional. Ele entrega uma performance que, mano, não tava tendo na série de ninguém, mano. Assim, de verdade, ele entrega uma performance inimaginável pra um personagem que não existia até então, que é o pai do Joel e do Tommy. E essa cena, ela é tão emblemática pro Joel, pra construção do personagem e do que ele entregaria a ser um pai, né? Porque ele tem essa parte que é o que acontece nessa cena. O Tommy comprou maconha, se envolveu numa briga, provavelmente não tinha dinheiro pra pagar. Eu tava um pouco eufórico na hora que eu descobri que era o Tommy e o Joel. Eu fiquei, caralho, eles, mais novo. E eu acho que era isso, o Tommy não tinha dinheiro pra pagar. O Joel viu a cena, se envolveu na briga e meteu a porrada no moleque, que tava indo pra cima do Tommy. Mostrando mais uma vez o quanto o Joel é esse cara que defende a família dele, defende quem ele ama, né? E mostrando que ele vai pra cima mesmo. O cara foi pra cima de um traficante. Pelo Tommy, espancou o cara. Então, assim, já mostrando que o Joel, ele é meio birutinha das ideias, né? Ele gosta de resolver as coisas na porrada. E, bom, o pai deles é policial. Então o pai deles sabe exatamente o que aconteceu. Sabe que foi o Tommy. E mesmo assim o Joel tenta proteger o Tommy, falando que não, fui eu que comprei maconha, eu que me envolvi na briga. E aí o pai dele fala, pô, eu sou policial, cara, eu que resolvi, eu que falei com o cara que você bateu. Tá? Então não precisa mentir pra mim, eu sei o que é isso. Eu sei o que aconteceu. E aí o Joel fala, pô, só não bate no Tommy, não machuca ele, por favor. E aí tem a cena que provavelmente constrói o Joel como esse pai protetor, né? Que é, o pai dele vai lá na geladeira, abre a geladeira, pega 2 cervejas, abre uma pra ele, uma pro filho, no caso o Joel mais molecote ali, e eles bebem a cerveja juntos, e o pai do Joel fala, ó, uma vez eu roubei uma bala, e quando a gente chegou em casa, eu e o vovô, ele fala isso, o vovô quebrou uma maxilar. Eu fiquei com o maxilar deslocado por 2 meses.
Antes até a sua avó tinha achado que eu tinha morrido na hora. E todo mundo sabia do porquê eu tava com o maxilar quebrado. Todo mundo. Foi muito vergonhoso. Eu bati em você. Muito. No Tommy também. Até, porra, me exaltei. Mas eu nunca fiz isso com vocês. Porque eu prometi pra mim mesmo que ia ser melhor. E aí, cara, esse ator chorando. Você vê a lágrima, assim, ele segurando a lágrima pra não descer, sabe? Tanto que é uma lágrima que pouca sai, né? Ele não chora. Ele não chora ali no momento, sabe? Você vê o olho cheio de lágrima, desce uma ou duas lágrimas, mas ele não chora, né? E isso, cara, é perfeito. É uma cena perfeita. E aí ele fala, seja um pai melhor que eu. E aí eu acho que essa é a construção, né? Que é o Joel meio que se tornou o pai dele, mas ao mesmo tempo não, sabe? Ele é esse cara violento, ele é esse cara que, assim, vai pra cima mesmo, espanca, bate, tá nem aí, mata. A gente vê isso, né? Principalmente no jogo, na série não tanto. A gente vê mais na série lá quando ele vai salvar a Ellie no hospital. Mas, assim, a gente não vê isso na série muito, mas como eu disse, mais no jogo. E aí corta essa cena e a gente vai pra cena já em Jackson. Eles estão em Jackson há mais ou menos uns 2 meses, é o que fala. Aí ele vai se encontrar com o Seth tá lá no bar. Eles encontram e o Joel conseguiu achar Lego. O Joel conseguiu achar Lego pra dar pro Seth dar pros netos e pro Seth poder fazer um bolo de aniversário pra Ellie, um bolo de baunilha. E é muito legal essa cena. E aí depois a gente corta pro Joel confeccionando o violão da Ellie. Ele arrumou, ele achou, ele restaurou, ele fez tudo bonitinho. Na série, ao que parece, ele achou o violão já daquele jeito. Na série não, no jogo. Na série o Neo mudou isso. Ele fez o Joel, olhou a mariposa, bonitinho, fez ali, usou osso pra fazer o negócio ali do violão, não coisa de violão, tá? Fez todo o violão bonitinho, bem legal. E aí, Tommy chega na casa do Joel gritando, Joel, 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 Joel. E aí a gente vê a fatídica cena que ele queimou o braço, a queimadura química, né? Na série eles mudaram pra ser uma queimadura de panela quente, que a Ellie ela pegou, aonde tava mordida, né? A mordida tava meio aqui assim, ó. E aí ela enfiou o braço quente e deixou até grudar a pele, ficou bem vermelho. Assim, é uma cena, assim, a pele ali tá bem, a gente não vê muito, mas tá ali bem fodida mesmo, bem fodida. E a gente já vê nesse momento o Joel tratando ela com um carinho. Ele falou meu bem, o meu anjo, sabe? Tratando como uma filha dele, sabe? E é bonitinha essa cena porque até ela age como a filha do Joel, né? É uma cena bem legal de se ver. Eu gostei, eu não vou mentir, eu gostei muito dessa cena, eu gostei. Eles se abraçam ali, aí ele dá um beijinho na cabeça da fala, tá tudo bem, calma, calma. Sabe? Bajulando a filha, pegando, dando carinho, dando atenção. Tem a cena do bolo, né? Ela desce, aí ela vê o bolo tá escrito Eli, Eli, tudo errado, o Steph escreveu tudo errado. Steph é uma desgraça, nem pra escrever o nome certo. É um bolo feio, mas é gostoso, pelo que ele fala, porque ela come com a mão. Isso é muito Ellie. Toda essa parte é muito Ellie e Joel, né? E aí a gente tem a cena do Joel cantando Future Days. Que bom que o Pedro Pascal sabe atuar, porque cantar, puta que pariu. Cara, ele não canta, né? Ele meio que recita Future Days, né? Ele não canta Future Days, mas ele toca no violão, né? Não é o Pedro Pascal tocando. Isso é lógico, tá na cara que não é o Pedro Pascal tocando. Eles nem enfatizam, nem tem a câmera pegando ele tocando direito. Ela passa rapidinho, mostra ele dedilhando ali, balançando uma corda ou outra, mas a gente sabe que não é. E assim, é bonito, é muito bonito, principalmente porque os atores estão entregando ali uma cena muito bonita, tanto o Pedro quanto a Bella. A Bella ali, pô, feliz do Joel tá cantando a música, né? A Future Days, que fala sobre dias que é realmente dias futuros, de ter aquele aconchego dos dois, de Joel ser melhor agora por ter ela, né? E é bem bonito. Eu gostei. Eu achei bem bonito. Bem bonito. Os dois entregam muito nessa cena, né? Bem legal. E aí eles falam, né? Da aula mais tarde. E a Ellie aceita. E, cara, não tem como. É bem bonito. É aniversário 16 dela, né? Pro aniversário 17, a gente tem um museu, né? E o museu, cara, 1 pra 1. É perfeito, perfeito. O Neo, ele fez esse episódio é pro fã. Esse episódio é fanservice. Esse episódio é puro fanservice. Puro. É um copo de 2 litros de fanservice pra você.
que gosta do jogo, que amou esses flashbacks. E, na minha opinião, eles são melhores que do jogo, sabe? O tanto que o Pedro e a Bella entregam tornam, assim, excepcionais, cara. Excepcionais. Pra mim, são episódios excepcionais. E, cara, é incrível como a cena deles indo até o museu, eles conversando as besteiras lá que tem, falando, o que será que é? Um bando de gato, é um carro conversível, é não sei o quê. Cara, excepcional, excepcional. Ela sobe no dinossauro, que nem no jogo. No jogo, sobe no dinossauro, ela não pula porque não tem água, né, pra pular. Eles também não pulam na água, eles não nadam, eles só vão retinho, seguem, é bem rápido. Ele corta essa parte, trecho de gameplay, mas ele mantém as falas, né? E a gente corta toda aquela parte do museu pré-histórico, né? A parte dos dinossauros não tem, tá? Corta do dinossauro direto pra sala espacial. Também não tem a conversa deles sobre os foguetes, falando quem foi quem, que o que. Não tem também. Mas, sabe, você sente esse amor pelo do Joel pra ela e dela pro Joel, sabe? E, cara, é bonito que ele que planejou tudo, ele limpou o museu ali, sabe, pra deixar bonito pra ela ver, ele faz todo esse planejamento. É muito foda, é legal. E mostra que ele realmente é a filha dele. E aí tem toda aquela cena, cara, aquela cena no foguete, que é a Ellie ouvindo, né, a gravação de um lançamento do foguete, de novo, 1-1. Ela tá de capacete, o Joe fala, escolhe o capacete aí, tá essa pedra, escolhe o capacete. Eles entram na cápsula, de novo, 1-1. É lindo. Lindo. Cara, não tenho o que dizer. É lindo. É incrível. O quanto esse episódio é lindo, sabe? E de novo, cara, parece que nos outros episódios a gente não tem isso, sabe? Não tem essa parte bonita e intensa, sabe? Eu gostei pra caralho. Não tem como dizer que eu não gostei. Eu achei incrível. Incrível mesmo, incrível. E aí, quando eles estão indo embora do museu, eles veem vagalumes. No caso, o animal, o bichinho, né? Não que eles veem. O Neil, ele decidiu tirar toda aquela parte, a segunda parte do museu, né? Que é o museu de bichos ali, mais atuais, né? Tem os grafites do cara no jogo, né? Que ele fica lá falando, ai, não sei o que, os vagalumes me prometeram a luz e agora se foram. Então, é isso. E aí ela viu esses vagalumes, eu falei, caralho, Neil, porra, você tá arrebentando aí nesse roteirinho, nesse episódio, viu? Porra, você tá de parabéns. Tá fazendo eles entregar um negócio novo, bonito. E a partir daqui é tudo novo. A gente tem o aniversário de 18 anos da Ellie, que é uma coisa que a gente não tem. Eles dividem mais ou menos os aniversários da Ellie, né? Que é quando o Joel prepara as coisas. E, bom, o Joel chega em casa, tá uma chuva do cacete. Ele chega em casa, tá com o bolinho coberto. De novo, outro bolinho pra Ellie. E aí ele sobe no quarto pra chamar a Ellie, né? Pra ver se ela tá em casa. Ele escuta umas risadas diferentes. Ele fala, oxe, pai, o que tá acontecendo? Aí ele dá mó tapão forte na porta da Ellie. Não precisava disso tudo, não. Ele ficou meio puto. Abre a porta e ele fala, que porra é essa? E aí ele vê a Ellie com a namorada dela. Tá fumando maconha, fazendo tatuagem e ficando com mulher? A gente fala, eita, caramba, o Joel não aceitou o lance com garotas da Ellie de primeira, né? Ele não sabia disso. Ele achava que ela era afim do Jesse. Tanto que é uma coisa que ele diz, né? Pô, você passa muito tempo com o Jesse. Eu vejo como você olha pra ele. Eu tenho um olho bom pra isso. É muito engraçado até. O Joel não aceitar de primeira, eu achei uma novidade, sabe? Porque no jogo a gente não tem isso, e é realmente uma novidade. E aí ele fala, porra, você tá nessa rebeldia de adolescente já? Sexo, maconha e ficando com mulher? Porra, você tá na minha casa. A gente tem regra. Porra. Aí ela fala, primeiramente, ela não é sua, ela é nossa. Deram pra gente. E aí ele fica, eita, então tá bom, né? Esquece. E por que essa discussão acontece no meio da noite? Porque a Ellie queria se mudar no meio da noite pra ir morar na garagem, já. E aí o Joe, tá bom, tá, você precisa de um espaço pra você. Eu vou, me dá um tempo pra eu resolver lá a garagem, colocar aquecimento pra você, fazer as coisas lá bonitinhas, aí você vai, tá? E aí eles meio que se resolvem, né? Fica um clima meio chato, né? Ele pede pra ver a tatuagem. Fala, caramba, mariposa? Por que você gosta tanto de mariposa? Ela fala, eu vi num livro.
de sonhos, e aí eu gostei. Livro de misticismo, alguma coisa assim, né? E aí a gente tem a volta da Gale. Felicidade de alguns. E aí ele vai falar com a Gale sobre o que significa mariposa, né? Ele pergunta, pô, alguns psicólogos estudam, né, sobre isso, estudam sobre sonhos. Aí ela fala, só os ruins. Achei meio engraçado. E aí ele pergunta, né? Ele fala, pô, a mariposa é crescimento, mudança, né? Esse tipo de coisa. Ela fala, não, isso é a borboleta. Mariposa é morte, se você acredita. E aí o Joe ele fica pensativo, ele olha pra trás e faz assim. Aí, ué, o que essa menina quer dizer com essa porra? E aí ela fala, por quê? Ele fala, por nada e vai embora. Basicamente o Joe que a gente conhece, né? E aí volta pra casa do Joel e da Ellie. E ela tá saindo da casa do Joel, tá indo pra garagem. E eu gostei muito dessa mudança, sabe? Porque realmente mostra que, mesmo ele considerando ela a filha dele, ela ainda não é. Então ela não tá. Ela tá sob o mesmo teto que ele, não é necessariamente uma coisa que ela quer. Ela vai lá pra garagem, que também ainda é a casa do Joel, né? A casa dos dois. E a gente vê toda essa mudança, né? Dela indo pra casa e. É um momento meio triste até pro Joel e pra Ellie. E aí, se eu não me engano, passa um ano. Eu acho que é um ano, 2 anos dessa cena. O que eu acho que ele devia ser maior episódio, devia ter mais um aniversário dela, né? Aniversário de 15, a gente tem aniversário de 16 no jogo, não temos aniversário de 17, não tivemos aniversário de 18 nem na série nem no jogo, e agora temos o aniversário de 19, que é a primeira patrulha da Ellie. Mas a Ellie já tava querendo saber o que realmente aconteceu lá no hospital. Ela fez uma lista de perguntas pra fazer pro Joel, e ela só quer saber a verdade, ela quer saber o porquê que eles nunca mais encontraram nenhum imune, como que se os vagalumes viram eles a 1 quilômetro de distância, como eles seriam surpreendidos por alguns vagabundos, sabe? E ela tem essas perguntas e realmente isso já muda um pouco a história, né? Porque em 19, um tempo antes, né, do Joel morrer, ela volta pro hospital. Na série não. Ela nunca voltou pro hospital na série. Então, eles tiram isso, né? Ela voltando pro hospital. O que eu achei realmente um pouco triste. Eu achei que poderia voltar pro hospital. Seria uma cena muito boa. Mas não, eles optaram por ela não voltar ao hospital, tá? E nessa patrulha, é a patrulha em que o Joel mata o Eugene, que foi falado lá no primeiro episódio. O Eugene foi mordido, e a Ellie tá um pouco conturbada ainda, que ela quer perguntar essas coisas pro Joel, ela tá pensativa, o Joel tá feliz de poder andar com a Ellie de novo, falando que eles deviam botar o pé na estrada outra vez e ir pra algum lugar, ver alguma coisa. E ela tá meio apática com o Joel, tá? Ela tá meio... Ai, tá... Ela tá tipo assim, tá, sim, vamos. Vamos sim. Pode marcar lá que a gente vai. E eu achei... Foi muito prometido a história do Eugene, né? Que a gente já sabia que ele foi mordido desde o primeiro episódio, que ele foi morto pelo Joel, pelo jeito que tinha que ser, né? Ele tinha que matar o Eugene, mas agora a gente tem mais camadas, né? Eu achei que seria um pouco maior essa coisa do Eugene, eu achei que o Eugene saberia do que o Joel fez, e de que tinha essa teoria, né? De que o Eugene tava lá, ele foi um dos sobreviventes do hospital, quando o Joel matou todo mundo, e de que ele saberia da verdade, que ele provavelmente ameaçaria, e de que eles chegariam depois. Mas não é isso. O Eugene, ele realmente estava patrulhando com outro pessoal. E é legal ver como nessa primeira patrulha, a Ellie, ela não é tão acostumada quanto a Ellie do jogo a ver a morte, ver cenas pesadas, né? Porque quando ela... Tem essa cena no trailer, né? Que é quando ela vê a pessoa sendo arrastada pelo cavalo, ela abre uma cara de horror. De que é isso? Onde eu tô? Eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui. E é incrível que, mais uma vez, eu vou reforçar o quanto a Bella entrega nesse episódio. O quanto ela tem um protagonismo dividido com o Joel, sabe? Dividido com o Pedro Pascal. Não é que o Pedro Pascal, ele é o ator principal do episódio, ele é a chave do episódio. Não, é os dois. Eles dividem o protagonismo nesse episódio. E isso mostra que realmente a Bella tem um potencial gigante que não foi aproveitado nos outros episódios. Ela é uma puta de uma atriz. Ela entrega demais, cara. Demais. E era um episódio que eu não botava fé.
Eu não botava fé nela nesse episódio, porque não botaram fé. A direção dos outros episódios não botou, o roteiro não botou. Então, assim, toda essa cena do Eugene, ela é muito bem construída, mas ela é muito... Eu sinto que ela tinha que ter mais aproveitamento. Eu sinto que tinha que ter uma construção maior entre Eugene e Joel pra ela ser mais pesada, né? Porque assim, o Eugene é mordido e ele pede, ele fala, ó, eu fui mordido, ele foi mordido aqui na costela, né? Ele foi mordido bem aqui assim, ó. E ele fala, pô, eu provavelmente tenho mais 1 hora de vida, deixa eu lá me despedir da Gale, né? Deixa eu falar com ela uma última vez. Deixa eu me despedir, eu preciso falar com ela. E aí a Ellie... O Joel fala, não. Eu vou te matar aqui agora, é perigoso, a gente tem regras, temos que seguir as regras. Mais uma vez, mostrando o quanto o Joel, ele é pirado. Ele é pirado com essas coisas. Ele é pirado com esses procedimentos, com as regras, né? Isso sempre, desde o começo, desde o primeiro momento que a gente joga com o Joel, ele quer seguir as regras. A gente tem regras a ser seguidas. Tanto que ele não acreditava na imunidade da Ellie, ele deve ter cogitado matar ela ali no começo, quando eles se conheceram, sabe? Provavelmente. Ele não tem isso no jogo, nem na série, mas assim, ele fica meio puto, né? Então, a Ellie pega e fala, não, ele consegue, ó, conta de 1 até 10, estende o braço e conta de 1 até 10. Aí o Eugene conta de 1 até 10, com o braço estendido, e aí ele fala, ó, ele consegue. A gente amarra ele e leva ele lá pra Jackson, ele se despede da mulher dele, e é isso. Aí o Joel fala, tá bom. Ele abaixa, ele com a arma apontada ainda e fala, vai lá buscar os cavalos, que eu vou levando ele. E aí a Ellie já a Ellie já sabia. A Ellie sabia. A Ellie faz assim pra ele. Tu vai matar ele, né? Aí ele falou, não, confia. Ela falou, promete? Prometo, porra, aqui sou eu. Aqui sou eu. Você não tá falando com qualquer um, tá falando com o Joel Miller. Prometo, porra, é nóis. Vai lá buscar o cavalo. E bom, a gente sabe que não acaba assim, né? Que o Joel mata ele ali, ele leva ele pra ver uma vista bonita, a vista das montanhas, que é realmente uma vista muito bonita. E ele mata o Eugene, sem antes ele ver a Gale, né? E é incrível o quanto que a partir dessa cena, o quanto o clima com essa parte do Eugene, com a primeira briga dos dois, o clima baixa. O clima que a gente tem do jogo, ele já é colocado ali. Um clima mais pra baixo, entre Ellie e Joel, um clima de briga, um clima mais esquisito entre eles, sabe? E é incrível como esse episódio faz isso. Ele, nessa 1 hora de episódio, ele entrega o que a série não entregou. E bom, eles voltam pra Jackson, a Ellie volta chorando, sabe? É uma coisa que a gente não tava vendo da Bella Ramsey, essa atuação incrível dela. De novo, eu falo, ela atuou muito nesse episódio. Ela e o Pedro, você vê a sensação de culpa em ele ter matado o Eugene, mas ele fez o que teve que fazer. Ele fala, ó, chegando lá em Jackson, eu vou falar o que tem que ser falado, tá? A gente vai falar aquilo. E você segue o roteiro que eu vou fazer. Ele deixa basicamente isso, que eles vão mentir, vão falar o que aconteceu. E aí, chegando em Jackson, eles deixam o corpo lá, vem a Gale, chora, ele fala, ó... Ele mente pra Gale falando, ó, ele foi muito corajoso, ele mesmo se matou, tá? Ele falou que te amava muito, que se pudesse ele queria ter vindo aqui se despedir de você. E aí a Gale chora no peito do Joel, abraça ela, fala, tudo bem, calma. E aí a gente tem a Ellie se opondo ao Joel. Ela fala, não, ele tá mentindo. Ele tá mentindo pra você. Foi isso, tanto que aconteceu. E ele pediu pra vir ver você antes de ser morto. Só que o Joe não deixou. É a Gale. Aí o Joe já faz assim, ó. Tu tá louca, fia? Tu vai explanar mesmo? Ele fica puto com ela. E aí, não que ele fica puto, mas ele fica em choque. Ele fala, tu tá contando pra ela ou desgraça? E aí a Gale já dá um tapão na cara, já vai abraçar o Tommy, né? Porque foi o Tommy que trouxe ela pra ver o corpo. E aí o Joe, ele olha pra Ellie de volta, a gente tem aquela cena do trailer, que é ela fala, você prometeu. E aí ele... Oxi, mas
Tá, né? E aí é incrível que pensar que a gente tinha pensado que o Joe só tinha matado ele porque ele tava infectado, né? Porque, pô, infectou, ele não vai deixar o Eugene se transformar. Que ele tinha feito um ato de piedade. Mas o Joe foi cruel matando o Eugene. Ele foi cruel. E agora a gente entendeu o porquê da Gale ter falado que sentia ódio dele. Porque o Eugene pediu pra ver ela. Ele tinha mais 1 hora e 1 hora e meia de vida. Dava pra levar ele pra Jackson. Só que o Joel não queria arriscar. O Joel não queria. Ele fez ali o que ele achava que tinha que ser feito. E ele mentiu pra Gale. Ele poderia ter falado a verdade. Mas ele preferiu mentir. Sabe? E isso mostra o quanto, na minha opinião, a Gale foi forte de ter conversado com o Joe, de ter dado o tratamento psicológico pra ele, sabe? E. Caralho. E realmente mostra que, cara, o Joe é um cara muito frio. Ele é um cara frio. Ele é esse cara. E aí a gente tem. Corta 9 meses depois, né? É um episódio que tem muita passagem de tempo. E eu fiquei, caramba, cara, vocês passaram 9 meses da morte do Eugene. No jogo é diferente, no jogo eles estão sem se falar há 1 ano por causa do que aconteceu no hospital. Então a gente não tem a cena do hospital. Na verdade, a Ellie ficou puta por causa do Eugene, porque ele mentiu sobre o Eugene, sobre ter a morte do Eugene. Então eles trocam isso, né? Então é bem diferente. Também não lembro da série, da menção do Eugene ser um ex-vagalume. Eu acho que tem, né? Quando eles vão lá pro lugar da maconha. Eu não lembro, eu realmente não lembro, tá? Eu realmente não lembro disso. E a gente corta pra cena que deixa eu ver. A gente corta pra cena da festa. E a gente vê a festa inteira da perspectiva do Joel. Toda essa parte, né, depois desses 2 anos, a gente vê só da perspectiva do Joel. O Joel se torna o principal de novo. A gente vê tudo da perspectiva dele. A gente já teve a perspectiva da Ellie no jogo e na série. E uma coisa nova, a perspectiva do Joel, né? E, cara, é muito legal eles fazerem isso. Muito mesmo. Foi assim, eu achei interessantíssimo de ver isso. Falei que nem o Chaves agora. Eu achei muito legal. Muito legal. Eles têm mostrado o pensamento do Joel, sabe? Mostrar. Pedro Pascal também, claro, entregou pra caralho pra mostrar isso pra gente. E foi excepcional. O Pedro, cara, excepcional. E essa cena da festa inteira é muito boa. É muito boa. Sabe, a direção do Neil Druckmann realmente seguiu muito legal. E o que acontece na cena? Na cena a gente vê que o Joe, ele tava sentado junto com o Tommy, a Maria e o filho deles. E o Tommy, ele sai ali na hora, porque ele tem que levar o filho pra dormir, né? Que o filho já tá... Papai, eu não aguento. O filho já tá todo molenga, querendo dormir. E aí o Joel tem uma conversa com a Maria. A Maria fala, ó, desculpa naquela hora lá, mais cedo, que eu te falei que, pô, você também era um refugiado, ficou parecendo que eu sou ingrata. Aí o Joel falou, não, esquece, tá tudo bem, tá tudo bem. E ela fala que, pô, porque o Tommy brinca, dá tchau pro tio rabugento. E aí a Maria fala, o tio rabugento é família. Você é família, Joel. E a gente cuida da família. Então me desculpa por ter falado aquilo. E aí nesse exato momento, o Joel vê o Seth chamando... eu não lembro, mas o Seth xingando a Ellie e a Dina, né, naquele momento. E, cara, é incrível como o Pedro Pascal nessa cena entregou o quanto o Joel tava puto pra ele ver aquilo. E quanto ele empurra o Seth, e tem toda aquela briga de novo da Ellie com o Joel. E ele vai embora, né? Porque a Ellie briga com ele e é sempre focado no Joel. Só focado no Joel. E aí a gente vai pra casa do Joel, ele tocando violãozinho na varanda, vem a Ellie olha pra ele, passa reto, mas depois ela muda de ideia e volta pra conversar. Eles tiraram... Essa cena da conversa, ela acontece lá no fim do jogo. Depois de toda uma batalha que teve ali, que eu não vou spoiler muito, porque vai demorar mais 1 ano pra ter. E tem toda uma luta entre, né... Vocês sabem quem jogou. E essa cena, ela é muito pesada. Ela é muito pesada pro contexto do jogo, porque a gente acabou de, cara, perder tudo. Perdemos tudo ali naquela cena. E a gente vê que a Ellie e o Joe tentaram se reconciliar.
Eles tentaram, eles conversaram, eles colocaram as cartas na mesa, conversaram direito. No jogo isso é muito impactante. É muito, muito, muito impactante. E na série não deixou a desejar. Não deixou, não deixou. Eu só achei que eles iam jogar lá pra terceira temporada a cena. Eu achei bem ousado eles tacarem essa cena logo nesse sexto episódio. E eu achei realmente que não ia ter esse flashback, que a gente ia voltar depois da briga deles pra Seattle, né? E mostrar. É porque assim, também eles já tinham spoilado, né, a conversa, né? Lá no segundo episódio, que eu achei idiota. Eles só poderiam falar que eles estão bem, que tá suave, que eles estão de boa. Mas eles, como eles spoilaram, já mostraram também. E cara, aqui o Joel, Pedro Pascal e a Ellie Bella Ramsey, eles botam pra fuder na atuação. E é incrível como o Pedro Pascal, ele consegue trazer esse Joel humano. Mas ao mesmo tempo você vê que ele consegue trazer o Joel, foda-se, eu sou uma máquina de matar, é isso que eu sou esse cara frio. Ao mesmo tempo que ele consegue fazer um Joel que chora, que se emociona, ele consegue trazer o Joel frio do jogo, que é o qual a gente controla, né? O qual a gente joga. E essa cena é linda. É linda, é linda, é linda, é linda, é linda. Caraca, esse vídeo tá grande. É linda, é uma cena linda. Nossa, 1000 vezes, cara, eu vou falar. É bonito, sabe? E eles têm essa conversa, o Joe. É um pra um. Até o momento que a Ellie fala: Eu vou perguntar. Eu sei o que. Eu sei. Dentro de mim eu sei o que aconteceu. Eu sempre soube. Porque a mesma cara que você mentiu pra mim há 9 meses atrás com o Eugene foi a mesma cara que você olhou pra mim quando você jurou dos vagalumes. Então, se você mentir pra mim de novo, a gente acabou. Então ela não tem ameaça de não voltar pra Jackson, ela vai ficar em Jackson, mas eles acabaram. Eles não vão mais se ver, porque também ela não é filha de sangue dele, né? Então ela não tem muito esse negócio de ser a filha dele, sabe? Mas então aí ela faz as perguntas e, cara, é incrível como a gente vê um Joel de guarda baixa, que a gente não tem no jogo. A gente é elevado, sabe? É o que a gente queria pra série, é a atuação das pessoas serem incrivelmente superiores ao que a gente viu no videogame lá em 2020. E aqui os dois entregam. Os dois entregam. Aí ele perguntando, o Joe respondendo que nem uma. Cara, ele tá parecendo uma criança chorando ali, sabe? Ao mesmo tempo que ele tava com medo de falar aquilo, ele não tava. Sabe? Ele não se sentia culpado. E esse momento que ele chora, que aí ele pergunta, ele não fala, ele só responde assim, ó. Com a carinha de dó. Aí ela fala, não foi contrabandistas, não foi não sei o que, foi você. Aí ele... E aí, é uma coisa que a série confirma, tá? E de que tinha como... Aí ele pergunta, tinha como fazer a cura? Poderia ter a cura? E no mundo de The Last of Us, é confirmado que sim, eles poderiam fazer a cura do fungo, que uma coisa no mundo real não tem como, tá? Então, é confirmado. O Joe faz assim, poderia ter feito. Poderia. E aí a Ellie fala, porra, você acabou com a chance de todo mundo, com a sua e com a do resto do mundo, de poder ter uma vida melhor. Ele fala, eu fiz isso. Foi o que eu fiz. Aí ela fala, você fez isso porque você é um egoísta, você é um safado. Aí ele fala, não. E tá aí a cena que eu botei no começo do vídeo. Eu fiz isso porque eu te amo. O Joel... Eu sinto que isso faltou no jogo. E ele colocou na série. Que é o Joel falando eu te amo pra ele. Porque eu te amo. Eu te amo. Eu te amo de um jeito que você nunca vai entender. Nunca. Ele fala, eu espero que se um dia você tiver a oportunidade de ser pai, de ser mãe, né? Ele fala isso. Que você seja melhor que eu. E aí a gente tem, voltando pro pai do Joel, né? Que é essa troca, né? De que você ser melhor que o seu pai, né? Seja melhor que eu quando for a sua vez. Quando a sua vez chegar, seja melhor que eu. E ele fala isso cara, os dois chorando. Cara, é um choro, uma atuação dos dois que a gente não viu em outros episódios da série. Contando com a primeira temporada.
É assim, a gente viu uma Ellie séria, uma Ellie adulta, a Ellie adulta que a gente conhece dos jogos. Aquela Ellie que tá despedaçada por causa do Joel, das mentiras do Joel, mas ela tá disposta, né, a voltar a ter essa relação com ele. Ela fala: eu não sei se eu nunca vou conseguir, eu não sei se um dia eu vou conseguir te perdoar, mas eu tô disposta a tentar. E os dois se olham chorando e eu senti que, cara, eles poderiam ter se abraçado. E ali ele gesticula que você é minha filha. Eu te amo como minha filha. Você é minha filha. E é uma coisa que a gente não tem no jogo. E eu sinto que nessa cena faltou. Nessa cena, pra ter mais impacto, e teve muito impacto agora, sabe? E assim, se eles não tivessem spoilado essa conversa, se eles tivessem guardado essa conversa lá pro fim, mano, da terceira temporada, teria sido, puta que pariu, muito, mas muito mais pesado. Muito mesmo, sabe? Se eles tivessem cortado toda essa cena e parecer que a Ellie tá mentindo e que eles estão bem, e a gente sabe que eles não estão bem, e essa cena tivesse sido dada pra terceira temporada, cara, teria sido ainda mais perfeito do que foi. Mas continua sendo lindo. E muito por causa dos dois atores. E aí, corta essa cena e a gente volta pra Seattle com uma Ellie destruída. Totalmente em choque. E assim, a gente não tinha visto isso antes. É foda que eles deixarem a Bella Ramsey entregar agora, nesse fim de temporada, é o que me mata, cara. É o que me mata. Eles poderiam ter feito ela entregar isso muito antes. Muito antes. Eles poderiam ter tirado a Dina do último episódio, ter feito muitas coisas, porque é como eu disse no meu último vídeo sobre The Last of Us. Eu não vou me estender aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas a Ellie tinha que estar sozinha fazendo essas coisas. Ela tá sozinha. E tinham que ter tirado esses 3 meses, sabe? Que ela passou. Pra mim, isso assim, destruiu esse tema, que é a vingança, a destruição que a vingança traz pra pessoa, né? Que muda quem a Ellie é. O problema é que na série, a morte do Joel e essa busca pela vingança não muda a Ellie. Não muda nos primeiros episódios. Sabe? Mudou agora, pro fim desse episódio. E já é a season finale na próxima. A não ser que eles fazem uma coisa muito grande mesmo, pra terceira temporada, uma mudança, assim, incrível. Incrível. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Então, assim, se tivessem confiado no protagonismo solo da Bella Ramsey, que é uma coisa que eles não fizeram, teria sido foda. Teria sido, assim, muito foda, porque ela provou nesse episódio que ela consegue dividir protagonismo com Pedro Pascal. Pra mim. Então, cara, foi um episódio incrível pra mim. Não vou me estender mais, eu vou talvez gravar outro vídeo sobre esse episódio, porque tá muito grande já, tá com 40 minutos, isso aqui não é um podcast, é um vídeo, né? Então, assim, perfeito, um episódio perfeito. Ele é o que o The Last of Us temporada 1 foi. Ele aumentou o mundo, ele acrescentou, ele não tirou, ele acrescentou. E o que foi tirado, passou batido. Era isso que a gente esperava da segunda temporada, esse nível de episódio, esse nível de roteiro, esse nível de direção, esse nível de confiabilidade na Bella Ramsey, que não tiveram na temporada toda, tá? Então é isso. É isso que eu tinha pra dizer sobre o episódio. Perfeito, lindo. Comparado, não tem como comparar o jogo, porque não tem no jogo o que tem nesse episódio. Sabe? Eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa, superar o jogo, na minha opinião. É um episódio que supera o jogo. Muito por conta da direção do Neil Druckmann e da atuação de Pedro Pascal e Bella Ramsey, tá? Então é isso que eu tenho pra dizer. Um beijo, tchau, tchau, se inscreve, deixa o like e olha o Live Pix!